Olá, tudo bom? Como é que vamos? Tô aqui testando equipamentos, tá tudo ok. Se vocês estiverem me ouvindo, eu agradeço para saber se está funcionando. Se estiver ouvindo, se estiver funcionando, me avisem, que aí daqui a pouco chega a nossa convidada, enfim. Se vocês estiverem me ouvindo, eu agradeço que vocês me digam se vocês estão ouvindo. Hoje a gente vai falar com a Ana Paula. Ela é secretária executiva em São Paulo, e a gente vai falar sobre a profissão de secretária remota, né? Ela atua na capital paulista justamente para como secretária executiva de forma remota. Então a gente vai entrevistar ela para saber da realidade de São Paulo neste momento e saber dessas questões que envolvem o trabalho home office, já que ela é secretária executiva e tem atividades profissionais que envolvem a profissão, mas de forma remota. Ela já trabalha com isso já há algum tempo. Ela está chegando aí, a Rafa. Rafaela, tudo bom? Pode pedir a autorização ali para entrar nas duas carinhas, nos ícones embaixo, que aí tu consegue entrar na live comigo. Que bom que tá me ouvindo bem, obrigado por me avisarem. A Rafaela Gomes, executiva, ela vai fazer a permissão ali, fazer o pedido. E aí eu quero ver se entra aqui, vamos testar. Ó, tá entrando. Oi! Entrou. Tudo bom, Rafaela? Como vai? Tudo, e você, Vi, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para compartilhar com a gente um pouco da experiência, né, e da tua trajetória profissional. Ah, eu que Tu é agradeço. secretária executiva. Ah, imagina, a gente que agradece. Sim, eu sou secretária executiva. Eu me formei recentemente, Uhum. em dezembro, né? Concluí minha Sim. graduação. Sou formada em secretariado executivo trilingue, Ah, que legal. pela FMU. Sou formada em recursos humanos também. Fiz Aham. pela ETEC, é uma As escola ETECs técnica. em São Paulo são muito tradicionais, né? Todas as cidades grandes, até alguns bairros da capital mesmo, têm as suas ETECs, né? Sim, e tem bastante extensões também. Então, Uhum. são escolas públicas que à noite Uhum. eles cedem um espaço para o pessoal da ETEC. Eu fiz uma Hum. extensão. Ah, entendi. Nós, a gente, vamos agradecer quem está chegando por aí, quem está começando a nos acompanhar, enfim. O nosso intuito aqui, Rafaela, é justamente levar conhecimento para as nossas alunas. Eu sou professor de secretariado numa escola técnica estadual, né? Então as Legal. nossas alunas dois módulos, é um técnico, né? Então a gente está em isolamento social, as aulas estão em home office também. E aí a gente resolveu fazer algo um pouco distinto, né, de somente usar a plataforma virtual de fazer, encaminhar o material de aula, os conteúdos, é de fazer umas entrevistas com profissionais que já estão no mercado, que trabalham em situações distintas e que a gente às vezes não conhece muito bem, tem curiosidade. Uma delas foi uma organizadora de eventos, né? Como tu sabe, você sabe muito bem, a Sim, secretaria executiva precisa organizar o evento no âmbito bastante. das suas empresas. Não é verdade? Muito. E ela tem que saber lidar com fornecedores, ela tem que saber como toda a prática do planejamento, a prestação de contas, relatórios de um evento, e parece bobagem, é uma festinha, na verdade é muita responsabilidade. Né? Sim, Entrevistamos a presidente. Opa, pode falar. não, é só um parênteses. Na faculdade a gente Aham. faz muitos eventos para a faculdade mesmo. Então, no dia do Tá. secretariado, dia internacional do secretariado. É,
No meu caso, eu não fiz o TCC, então eu fiz um evento para a faculdade no lugar do TCC. Então, eu acho que foi mais Hum. trabalhoso do que fazer o próprio TCC, mas é muito legal, a gente descobre muitas habilidades que a gente nem sabia que tinha, né? É muito legal fazer É. eventos. Evento é bacana, porque tu conhece várias pessoas, tu lida com Sim. várias situações distintas, um público, cada evento é diferente do outro, mas é uma responsabilidade muito grande, porque é o nome da empresa, da instituição, né? Então tu Uhum. tem que ter muito critério, né, nesse sentido, tu tem que te cuidar muito mais do que fazer uma coisa particular, uma festa particular, Sim. familiar, digamos assim. E a segunda entrevistada que nós tivemos foi perdão, a presidente do sindicato das secretárias aqui do Rio Grande do Sul, justamente no 1º de maio, que era aniversário, dia do trabalhador, e dia do aniversário da carta sindical do sindicato, né? Então é uma data importante para o sindicato. E estamos te entrevistando, né? Que tu trabalha em home office, tu sabe muito bem o que Isso. é home office, porque tu Uhum. é secretária remoto. Então é isso que a gente vai querer saber, que tá aqui no Rio Grande do Sul está muito na moda, a gente ouve falar e tal. Tem algumas profissionais que já estão atuando nisso, é bem pouco, né? É bem pouco ainda, comparando com o resto do mercado, digamos, na área de secretariado. E a última entrevistada dessa série, pelo menos, vai ser uma consultora de moda. Ela é assessora de moda e ela vai falar do dress code, a roupa adequada para cada tipo de ocasião e para cada tipo de corpo. Então a gente, antes de mais nada, te agradece por estar aqui conosco, de Imagina. compartilhar um pouquinho do teu tempo com a gente, né, e poder nos ajudar nessa empreitada digital que a gente está inserido aqui. É. Não é fácil, né? Tu tá acostumado a trabalhar remotamente, mas muitas vezes os teus clientes, né, não estão acostumados. É uma rotina nova, né? Um médico num consultório, agora a telemedicina, né? Então tá mudando, as coisas estão mudando e a gente teve que se adaptar. É, mas é interessante porque esse Covid-19 veio para fazer alguma coisa boa, pelo menos, né? O secretariado remoto, pelo menos o que eu tenho visto nesses últimos dias, depois dessa quarentena e tudo, é que tem ganhado muito espaço. Muitos profissionais têm procurado bastante um profissional para ajudar, para fazer as coisas, e tem descoberto, né, que a secretária não vai ficar só ali atrás de uma mesa com ele fazendo as coisas, que a secretária pode estar auxiliando muitas pessoas e fazendo um trabalho bem feito, né? Porque nós prezamos isso, organização, fazer tudo bem perfeito para pensar em todas as formas possíveis de dar errado, para não dar errado, né? O dia do nosso executivo, do nosso médico, dentista, seja o que for. E eles têm procurado bastante. Eu acho que é uma modalidade que, graças ao vírus, né, veio para pegar mesmo. Uma moda que vai pegar, que muitas pessoas vão estudar, vão se qualificar, vão atrás. E eu acho que tem tudo para dar certo, sim. Mas, Rafaela, a profissional tem que ter um perfil diferente, né? Ela tem que ter alguma característica pessoal, profissional, enfim, um pouco distinta em relação a isso. Porque tradicionalmente a profissão se espera uma sala, uma empresa física e que as pessoas lidem naquela forma tradicional. A secretária remota, ela já tem uma distinção, ela é uma empreendedora, ela tem clientes, ela atende vários segmentos, ela não atende um executivo de uma área somente. É diferente. Sim, é diferente, mas é um diferente parecido, digamos assim. Você presta os seus serviços, digamos, para um advogado. Um escritório de advocacia precisa de uma auxiliar que organize a agenda dele, Sim. as audiências, os compromissos, reuniões dentro do escritório, fora do escritório, e você está ali para ajudar. Então, Uhum. você tem que ter um convívio bom com esse cliente,
Uhum. pegar as informações dos clientes dele, entrar em contato, mandar e-mail, mandar um WhatsApp falando assim, olha, a audiência é tal hora, um dia antes, se prepara, sabe? Vai ter... Precisa que o advogado chegue algumas horas a mais, sabe? Ter essa ligação com o cliente dele e com o seu Sim, cliente. sim. Essas coisas mais como telefone, e-mail, recado, agenda, é, a parte administrativa, que nem arquivo, você faz o Uhum. arquivo digital, que é muito mais fácil, muito melhor para o seu cliente, que, por exemplo, eu uso o Google Drive, então todas as coisas eu coloco lá no Drive, falo, olha, dá para acessar de todo quanto é canto do mundo no seu celular. Sim, Então, sim, coisas que ele não vai perder tão facilmente. Tem sim. coisas que dá para fazer remotamente, sim. Tem coisas que não, que só mesmo lá no dia a dia. Tem profissionais que preferem, sim, ter uma profissional lá com ele, mas tem outros que Uhum. acham mais fácil, principalmente pelo custo-benefício. Porque como Claro. trabalhamos por hora, Uhum. então é muito mais vantajoso para o profissional, para o Uhum. empreendedor, Uhum. contratar uma assistente virtual, uma secretária remota para fazer Uhum. um trabalho que uma pessoa física poderia fazer, só que não paga encargos trabalhistas, né? Não tem 13º salário, não tem férias, não tem benefício, então sai muito melhor para ele Uhum. ter uma assistente E ao virtual do mesmo que uma tempo, física. para profissional, tu como essa assessora virtual, digamos, tu também pode prestar serviço para uma infinidade de profissionais ao Sim, mesmo tempo. sim. Então, um único dia você pode prestar serviço para 3 profissionais diferentes. Então, fazer coisas totalmente diferentes do que você Sim, fazia trabalhando numa empresa que era só aquele sim. chefe lá. Então, Só você aquela rotina aquela fixa. rotina, todo dia que você já sabe o que você vai fazer, e tipo, no secretário remoto não, todo dia você fala assim, meu Deus, o que vai ser aqui? Mas é muito gostoso, é muito legal. No começo eu estranhei um pouco, porque eu gosto de gente do meu lado, de toque, de estar ali conversando, mas você acaba Da presença que humana, né? De ter colegas, né? Da outra sim, sala, a de hora falar do assim, cafezinho, ai, almoçar com alguém. eu tô cansada, deixa esparecer um pouquinho, vou lá conversar com a colega, 5 minutinhos, É, volto. Eu é. sentia falta disso, A mas, hora do cafezinho. nossa, maravilhosa, sinto muita falta. Aí hoje Porque a hora agora do tu meu não café. tem colegas, né? Tu não Não, tem eu tenho meu colegas. cachorro, então a hora do cafezinho é com ele. Porque é É, diferente, de fato, é uma sim, situação diferente. Então, o home office, ele já existe, né? Mas algumas coisas, certamente, para ti, devem existir. Por exemplo, talvez tu tenha necessidade, às vezes, de ter um motoboy de confiança próximo para fazer serviços fixos. Pequenas entregas, alguma colher assinaturas, ou alguma coisa do tipo. Eu fico imaginando esse tipo de situação. Eventualmente um cliente teu precise da mesma forma que no escritório precisa de alguma coisa de cartório. Então tu vai ter aquele dia, aquela hora, aquele turno, tu vai ter que te organizar para fazer serviços de cartório ou coisas que são convencionais em instituições. Tu tem que ir em algum lugar e eventualmente tu tem que colher a assinatura dele ou de alguém. Isso sim. acontece? Pode acontecer? Acontece, pode acontecer. Assim, se você for mais flexível, falar assim, não, eu não quero sair, eu não vou para lugar nenhum. Então você pode ter a log, né, que você pode conversar com o seu cliente, ver quanto fica o valor da tua casa, até onde está o seu cliente para colher alguma assinatura, alguma coisa assim. Fala assim, olha, deu esse valor, podemos fechar para levar e voltar? Se o cliente falasse ok, ok. Se não, você tem que achar outras formas. Por isso que é muito bom trabalhar com parcerias. Então, ter Uhum. parceiros advogados, parceiros de Uhum. marketing, parceiros que nem o motoboy, ter uma pessoa de confiança que só faz isso e falar assim: olha, amigo, eu preciso da tua ajuda, te pago É, tanto para você ir fazer tal trabalho em tal lugar. Beleza. Então, é é, sempre bom é, ter essas parcerias, né, com outras pessoas de outras áreas, porque você nunca sabe o que você pode precisar na sua vida, né? Que cliente é, que acha e fala assim, olha, eu quero tal coisa. Você fala assim, putz, eu não tenho um amigo que trabalha, sei lá, no cartório e eu precisava disso, um exemplo. E aí, é, se você ter esse networking gigantesco, né, é, é é. bem legal, é bem bacana. Porque as demandas podem surgir, né? Da mesma forma que Sim, tem aquelas rotinas básicas de agenda, pagamentos,
controles, né? Alguma coisa, aquela rotina tradicional, também pode surgir uma demanda de cartório, uma demanda de uma instituição, o teu cliente, o executivo, ele precisa fazer alguma pesquisa em relação, buscar algum documento no INSS, né? E ele não quer pegar a fila do INSS, ele prefere dar uma procuração e mandar alguém. Então tu pode Uhum. eventualmente até terceirizar, mandar um motoboy lá, uma pessoa fazer esse tipo de intermediar e tu também Sim. não ter que pegar a fila, digamos, que aí tu perde mais tempo com teus outros, né? Uhum, Imagino eu. exatamente. Esse tipo de coisa pode acontecer ou é muito descabida? Não, pode acontecer sim. Apesar de tudo estar bem digital, você consegue resolver muitas Sim, coisas pela sim, internet, tem coisas que você sim. só consegue resolver na agência do banco, no cartório, em algum órgão público que é presencial, não tem essa. Então, tipo, se você não quiser ir, então, motoboy, a log é muito bom, eu uso bastante com os meus clientes e tem dado super Aham. certo. Porque eu te pergunto essas coisas meio bobas, né, no primeiro momento, porque as alunas certamente devem ficar Uhum. curiosas, porque a gente tem que imaginar, a secretária tem que tirar um dia por semana para fazer rua, né, que nem a gente brinca, um turno lá ela vai fazer algum pagamento que não possa ser feito, ou buscar alguma coisa que não possa ser entregue, fazer alguma assinatura, colher alguma assinatura de algum cliente, alguma coisa assim. Tradicionalmente a gente via esse tipo de coisa acontecer. Na secretária remota a gente se pergunta, né, como seria É. numa situação dessa. Mas é Então, muito mas aí interessante. perde muito tempo, né? Você perde muito tempo indo, se É, deslocando, indo até uma agência bancária, um exemplo. é E aí, verdade. se você estiver atendendo dois clientes no mesmo dia, ele fala assim: Nossa, eu Sim. preciso que você mande um e-mail. E aí você fala assim: Meu Deus, e agora? Eu preciso que você faça É, isso. Ai, meu Deus, só tem no computador, não tem no celular. E aí você tá lá na rua e você tem que fazer aquilo assim rápido. é. Então, ter parceiros para te ajudar, principalmente na rua, é super importante, porque sempre precisa, é uma demanda que sempre tem, Uhum. principalmente contratos. Quando o cliente ele fecha um serviço comigo, eu procuro, eu faço o contrato, assino, mando pelo motoboy, ele assina, tipo, duas vias, uma para ele, uma para mim, e ele me traz. Então, tipo, Uhum. eu preciso muito deles, de Uhum. estar na rua, porque eu não posso me deslocar também sempre para entregar um documento, voltar e tudo mais. Uhum. Não, é muito interessante isso, muito bacana. Mas vamos conhecer um pouco mais da Rafaela, né? Porque a gente fica curioso em saber. A gente falou um pouquinho, mas a gente fica curioso em saber. Tu é de São Paulo, tu é paulistana? Não, eu sou de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, olha Mato só. Grosso do De Sul. Cuiabá? Cuiabá? Não. Não, eu sou de Mato Grosso do Sul. Ah, perdão, Dourados, perdão, Campo né? Grande. Isso, isso Nasci mesmo, lá, perdão. até os meus 8 anos eu vivi lá. Não lembro muita coisa, mas tem Sim. algumas coisas de lá também, que nem o tereré eu amo. Aqui é É, chimarrão, é né? Aqui é chimarrão, chimarrão. mas Mas é gosto água quente. também. Aqui é água gelada. É, Mas eu água gosto quente. muito dos dois. Aí vim para São Paulo, né, com 8 anos de idade, se eu não me engano. Aham. Cresci aqui, então acho que eu sou mais paulistano que sul-mato-grossense. Meu pai é paulistano. Ah, hoje eu não me É vejo paulistano. morando lá novamente, né? Se bem que tudo mudou lá na cidade que eu nasci. Era bem interior, né? Então você via as Uhum. carrocinhas passando com leite na frente da sua casa. Era uma coisa assim bem interior, bem gostosa. Que Eu sei legal. que mudou muitas coisas lá, mas eu acho que eu não me vejo morando lá hoje. Ainda mais sendo secretário remoto, né? É Se mais bem que você. difícil numa cidade É, menor, se imagino eu. Sim, para você conseguir clientes locais lá, é que eu não sei como tá o mercado lá, na verdade, mas É diferente, é é diferente. bem diferente, é mais difícil, né? Mas É, secretária remota você pode trabalhar em tudo quanto é canto do mundo, que é só pegar o é, notebook e vai que vai. é verdade, é É, verdade. Quando eu fiz, acredito que 20 anos, eu Uhum, comecei a fazer o técnico de RH, gostei uhum, bastante. Até pensei em me dedicar a essa área, mas eu comecei a pesquisar para fazer uma graduação
e Uhum. achei o secretariado. Só que a minha história com o secretariado começou quando eu tinha 16 anos. Que eu fui Pois é, vender. eu vi esse tipo de coisa. Eu comecei a trabalhar como menor aprendiz para uma Uhum. secretária no aeroporto de Congonhas. E, nossa, eu ficava assim, deslumbrada, porque o gerente falava assim: Olha, Andréia, preciso que você faça isso. E ela falava assim: Ai, não, pode deixar. E, tipo, 2 minutos depois, ela já tinha feito, já estava tudo pronto. Falava assim: Aham. Tó. E aí, tipo, ficava por isso. E ela era tão assim requisitada, ela ajudava tantos chefes de departamentos lá da gerência que eu ficava assim: Nossa, eu acho que eu quero ser assim também. Lidava com E vários públicos, atendia várias pessoas, sim, sim, né? E resolvia demandas, né? ela atendia diretamente o gerente de segurança de lá, então a demanda era muito maior, sempre tinha muitos cursos, muitas reuniões extraordinárias, ordinárias, então ela que fazia as atas, eu ajudava ela a fazer as atas Uhum. também, Uhum. organizava os arquivos. Então eu comecei a entrar em um mundo que eu falava assim, olha, eu acho que eu quero ser isso também, porque eu quero ajudar as pessoas, eu quero que as pessoas precisem de mim, eu quero poder que as pessoas contem comigo, né? Claro. E, e aí eu saí, né, do Menor Aprendiz, e aí comecei nessa carreira, trilhar a carreira de secretária, eu fui Uhum. recepcionista, e sempre Uhum. pensava no que ela me ensinava. Eu falava assim, não espere ele pedir, você faz. Se você sabe o que você tem que fazer, então você vai lá, faz. Sabe? Claro, claro. Sempre esteja um passo à frente, sempre pensa no que pode dar errado, porque sempre dá errado. E Sim, só para sempre. evitar que você fale assim, putz, eu não pensei nisso, não tenho plano B, e agora? Sim. E aí, depois eu fiz E estágios em uma para um hotel, então eu comecei a cuidar de gerente, aí eu fui sentindo que realmente eu queria fazer isso na minha vida. tu percebeu que tu gostava da área administrativa e ao mesmo tempo assessorando gestores, né? Sim, sim. Amava É. e amo até hoje. E o Uhum. que me marcou bastante foi eu entrar no escritório de advocacia. Eu acredito que eu tinha uns 18 anos, 18 para 19 anos. Aham. E aí, ali era só eu. Era pequeno e era só eu e a outra menina do administrativo. Então, eu e ela Sim. eram aquela coisa assim: olha, a gente pode fazer isso, é, a gente pode colocar esse tipo de benefício para os funcionários, sabe? Tipo, a gente pensava junto e dava super certo. Então, eu falei assim: realmente, eu tô na carreira certa. Na época, eu fazia Sim. RH. E aí eu falei assim, eu Sim. vou pesquisar para ver se tem faculdade, porque eu quero fazer isso e quero cuidar Sim. de gente. E a tua faculdade foi presencial ou EAD? Foi presencial, são 3 anos. Eu fiz Sim, na sim. FMU aqui. Uhum. Foram 3 anos. Então, eu vi de tudo um pouco. Rotinas Uhum. administrativas, eventos. Tem os idiomas, né? O português, o Uhum. espanhol e o inglês. Que bacana. Marketing, economia, finanças, E tu conseguiu tirar empreendedorismo. o teu registro profissional a tempo ou vai tirar agora Eu vou quando tirar reabriu? agora, porque quando eu tava para Por me favor, formar, né? Por favor. Por favor, né, Ana quando eu Paula? tava para me formar, Rafaela, Rafaela, perdão. Rafaela. eu vi a notícia, eu falei, não acredito, não acredito. Mas E aí, agora é todo online, né? Todo online. sim. Tem que subir Ai, tudo agora vou que vou, me exibir com o meu por registro. favor. Por favor, né? Porque vai que daqui a pouco o governo encaminha novamente Ai, não, pelo uma amor de retirada Deus. do. É, uma pena. Foi a tônica que a gente, entrevistando a presidente do sindicato, um bom pedaço disso foi sobre isso, porque faz 2 semanas, mais ou menos, que voltou o registro profissional. Desde novembro, né? Uhum. A gente estava sem o registro profissional. E agora o governo retirou a medida porque ele percebeu que ia perder, né, na votação do Senado Federal. E, na verdade, provavelmente vai voltar de alguma outra forma essa medida provisória. A gente não sabe se vai atacar os registros novamente, mas vamos lá tirar o registro. Agora ou nunca.
E aí tu sempre trabalhou nessa área como secretária, recepcionista, fazendo faculdade à noite e estudando, né? Sim. E tu percebe alguma. Já que a Rafaela trabalha em São Paulo, vamos aproveitar e perguntar para ela isso. Tu percebe que o profissional, o mercado de São Paulo tem alguma característica especial? Tu percebe que o pessoal, os executivos, ainda mesmo nos escritórios tradicionais, né, imagina, tradicionalmente, assim, dessa forma presencial, não remota, né, digamos, ah, tu percebe que precisa de alguma característica, é o idioma estrangeiro, é o é uma necessidade em relação à utilização de algum software específico, é o conhecimento em rotinas administrativas. Tu percebe que tem alguma tônica no mercado paulistano? Sim, eu fiz, enquanto eu estava na faculdade, eu queria aprender na prática, né? Ter Uhum, um estágio como secretária. Eu acabei entrando numa empresa pública aqui de São Paulo e, e foi assim totalmente diferente. Eu presenciei muitas coisas que quando eu saí do estágio para procurar um emprego fixo mesmo como secretária, atuar como uhum, secretária, eu encontrei muita dificuldade, mesmo eu tendo uma experiência muito grande. Eu fiquei quase 2 anos uhum, nessa empresa, então, mesmo tendo uma experiência muito grande nessa empresa, atendendo, eu comecei na gerência de uma uhum. área, eu atendi o gerente e os chefes de departamento dessa área, da área de operações. Depois eu subi para ficar na diretoria, cuidar do diretor junto com a outra secretária, então era a secretária dele Sim. e eu, então a gente cuidava dele. E depois eu subi para a presidência, não tinha mais para onde subir. Ah, sim, sim, sim. E aí eu Foi cuidava, galgando os espaços da própria instituição, da sim, empresa. tudo como estagiária. Então eu subi para tomar conta Uhum, do presidente com a secretária dele. E a demanda era muito maior, uhum, porque o horário dela era diferente. Então eu ficava um período só com ele. E assim, foi o tempo que eu mais aprendi, que eu tenho uma experiência grande, magnífica. Sou muito grata a essa empresa pela oportunidade. E só que quando eu saí do estágio para procurar um emprego fixo mesmo, eu tive muita dificuldade, mesmo uhum. tendo uma experiência tão grande, Experiência e mesmo formação. tipo, mesmo assim, eu não falo inglês fluentemente, mas eu tenho inglês Uhum. intermediário, consigo falar, consigo entender, escrever. Consegue responder, né? Sim, Responder uma demanda. sim, e mesmo assim, muita dificuldade. Quando você eu achava uma vaga, precisava de inglês fluente, o salário não era tão, Uhum, né, que você falava assim, caramba, exige muita uhum. coisa, muito conhecimento, muitos softwares em específico, Proteus eu já mexia nessa empresa, então eu falava, checa aí. Proteus, o que que é? Que mal Proteus pergunte. é, é um software que você consegue fazer da baixa em bens patrimoniais, que era o que eu fazia na empresa, né? Também. Tem uma cadeira aqui, aí você fala assim, não, esse bem aqui não é dessa área, não. Então você vai lá, digita, Ah, sim, dá sim, aquele baixa, transfere. levantamento. Eu conseguia fazer também muitos reembolsos por esse software. O presidente ia viajar, ficava 4 dias. Às vezes a empresa dava, Uhum, então você solicitava, avisava o financeiro através desse software, que o presidente ia viajar tal dia e ele ia gastar mais ou menos, sei lá, R$ 400. E aí o financeiro sim. ele disponibilizava essa verba e aí, quando o presidente voltava, a Uhum. gente juntava todas as notas, anexava Tudo nesse no sistema aplicativo, né? próprio. E mandava para o financeiro. Então, era bem legal. É bem chatinho, mas é muito legal. Ajuda bastante, facilita muito a vida das secretárias. E as empresas de São Paulo usam esse sistema Usam, software usam. Proteus. Eu já tinha Sim. ouvido falar. Não vou te mentir, eu já vi inclusive em vagas, só que eu nunca trabalhei com esse software, então fiquei. Por isso que eu te perguntei. É É bom muito saber, né? bom. Até para as Uhum. alunas saberem. Ajuda muito, facilita muito. E assim, você vai fuçando, você vai descobrindo coisas que você falava assim, nossa, eu poderia estar fazendo por aqui e não tô, e tô passando um sufoco danado.
é muito E bom. fica registrado no software, né? É muito bom isso. Sim, sim. Então sempre gera um número de protocolo, e aí você só vai lá, Uhum. vê e fala assim, não, foi entregue, foi respondido, tem que fazer de novo, tem alguma coisa errada. A parte chatinha é que tem muitos códigos, então você Sim, precisa. sim, À medida que você vai fazendo, você vai anotando para o seu controle para você não perder tanto tempo procurando sim. alguma coisa que você Pra queira ir fazer. pegando a forma, né, do sistema, o Uhum, jeitinho e se acostumando também, né? sim, mas aqui Então pega. seria o idioma e o uso Sim, desse sistema Proteus que tu acha que faz alguma diferença a mais no sim, currículo para quem vai buscar vagas tradicionais, né, digamos. sim, principalmente o inglês. O Inglês. inglês, assim, eu vejo que é assim essencial. Eu sempre via, mas assim, quando eu comecei a procurar realmente uma vaga, eu vi que o inglês eu necessitava fazer inglês, eu necessitava buscar outras formas de aprender, de conhecer, de me dedicar muito mais, porque é muito importante, principalmente em empresa grande. No último Aham. escritório que eu trabalhei até começar a empreender, eu não era exigido o inglês, mas se você procura carreira mesmo, procurar uma empresa Uhum. grande é Trabalhar na essencial. indústria, né? Sim, e uma coisa Trabalhar na que eu indústria. vi bastante em vagas é o mandarim. Achei muitas Mandarim. vagas, assim, precisa falar, tipo, mandarim, japonês. Eu falei, caramba, meu Deus! Em tempos de coronavírus, eu acho que o Uhum. mandarim é muito importante, né? O vírus é chinês, né? Eu achei muitas vagas, e tinha que ser fluente, não podia ser intermediário, tinha que ser Fluente em fluente, fluente. mandarim. Ok, Mas assim, o vou anotar salário aqui. era lá nas Sim, alturas sim. também. Mas é muito empresa de importação, exportação e indústria, certamente, né? Empresas de. Sim, Que aí tu empresas tem que ter um grandes. bom currículo, uma experiência, uma trajetória e um idioma que foge do padrão Uhum. tradicional, né? Sim, italiano também é uma língua que eu vi bastante enquanto estava procurando. Italiano e Uhum. mandarim, eu me surpreendi. Achei que tudo bem, o inglês, né, é essencial. Sim, que a O gente sempre espanhol imagina o também, inglês, claro. sim, o espanhol também, mas o italiano e o mandarim eu me surpreendi. Olha só, muito bom, muito, muito interessante saber isso. Agora vamos falar um pouco desse teu lado empreendedora, né? Porque uma secretária que tem uma trajetória profissional atuando em empresa, né? Estando acostumada a ficar ali atendendo o seu gestor, o seu executivo naqueles períodos, naquele horário, 8 horas por dia, no escritório de advocacia, ou mesmo numa indústria, numa empresa, aquela rotina tradicional, né, que a gente sempre imagina quando é uma secretária. Quando a gente fala do secretariado remoto, a gente está falando de uma empreendedora, uma pessoa que, em vez de buscar emprego, vagas de trabalho, ela busca clientes que precisam de um serviço, que perdem seu tempo com rotinas do seu dia a dia, e que precisam de um auxiliar, de uma pessoa que seja seu braço direito para tocar algumas coisas administrativas que aquele profissional está perdendo tempo em fazer, né? Então é nessa tônica o caminho da secretária remoto? Isso, exatamente. Eu busco clientes, né, que precisam, principalmente quem está começando, que não tem aquela estrutura, que não tem aquela condição de contratar mais gente para lidar com o que está fazendo, perde muito tempo pensando, eu preciso divulgar minha empresa também, e preciso atender telefone, Uhum. preciso responder e-mail, preciso responder cliente, preciso disso, preciso daquilo, e começa aquela bola de neve e acaba que não consegue Ou, dar ou um conta. engenheiro, um arquiteto que precisa Sim, ficar em obra, tocando obra, que não fica no escritório, fica ou prospectando cliente, atendendo cliente fora, ou que nem tem escritório fixo, em tempos de coworking, né?
Uhum. E então eu busco clientes que são assim, que eu vejo que tem uma necessidade e que eu posso suprir essa necessidade. Então, que nem você falou, o Sim. engenheiro está acompanhando uma obra. Fala assim, eu preciso, mas eu preciso responder o cliente porque eu acho que eu tenho uma reunião na semana que vem, mas não tenho certeza. Então, eu estou aqui para ajudar, para falar assim, olha, Vinícius, você tem uma reunião sexta-feira, 5 horas da tarde, tal lugar, esse é o endereço, o cliente é X, ele quer falar sobre isso. E, tipo, então eu passo a pauta, tudo que o cliente precisa, passo para ele, para o Uhum. meu chefe, né? Uhum. Claro, E claro. é para alinhar. Então, o meu trabalho continua sendo facilitar a vida, né, do Uhum. profissional, só que de uma maneira remota. Remota. É. Interessante, interessante. E Então, aí tu lida com vários profissionais de segmentos distintos ao mesmo tempo. Então, tu pode sim. eventualmente cuidar da agenda de um dentista e de um advogado. Sim, sim, eu posso cuidar de um dentista, posso cuidar de um advogado, posso cuidar de um engenheiro, posso cuidar de um nutricionista, tudo no mesmo dia, da agenda deles. Tem pessoas que falam assim, eu só preciso que você cuide da minha agenda, que me deixe antenado. Tem pessoas que falam assim, olha, eu preciso só que você cuide das minhas contas, porque eu sou totalmente desligado, não Aham. não tenho paciência para ficar falando assim que dia que é hoje, preciso pagar o IPVA, eu preciso pagar a conta de luz, então só cuida disso. Só manda o Aham. boleto, manda o Só do código de barra. financeiro, cuida do financeiro ou cuida da minha agenda. Depende da Então, assim, demanda daquele profissional. sim, são trabalhos assim que você consegue fazer em 1 hora, sabe, em poucos minutos, que nem pagar a conta. Eu entro no Sim. site da Eletropaulo, pego o código de barra e falo assim, olha, aqui é a conta de luz, paga. Ele manda o A comprovante, deixa, Eletropaulo, que é a Enel agora, né? Eletropaulo para nós é a nossa CE, aqui no Rio Grande do Sul, ó, a RGE para quem está no interior do estado. É a Ah, companhia de luz, tá, galera? então eu preciso Não sempre. é? É isso mesmo. Então, aqui o código de barra da sua conta de luz, ele passa o comprovante, eu coloco na pastinha dele que eu tenho. Então, Sim. para falar assim, Lá no já foi Google pago. Drive. Então eu salvo tudo lá, porque é bom a gente salvar, principalmente coisas nossas também, né? É uma dica. Claro, claro. Claro, Porque claro. você não sabe essas coisas de tal. Aconteceu comigo, eu paguei uma conta, tinha o comprovante, só que eu Uhum. não tinha dado baixa. Tipo, um mês, falou assim: meu filho, eu já paguei isso. Então é sempre importante você guardar todos os comprovantes, tudo que você faz para o seu cliente, porque tem diversas coisas que pode acontecer, então é melhor você se resguardar, principalmente por ser uma prestação de serviço. Então você não Uhum. sabe como que é o outro não sabe como que você é. Então é sempre melhor você ter tudo documentado no e-mail, WhatsApp, Claro. sabe? Deixar tudo guardadinho, porque ninguém sabe o dia de amanhã. E Rafaela, me diz uma coisa, como tu é demandada por hora, né? Tu está nos dizendo que é acordado umas horas semanais ou por mês, enfim. Acontece de o teu cliente, o teu gestor, enfim, trabalhar fora de horário, te mandar demandas fora de horário? Como é que funciona isso? Tem alguma situação que ele começa a te mandar boletos no WhatsApp assim para te agendar assim, fora de horário, porque ele abriu o notebook em algum horário lá e começou a se organizar, ou não? Esse tipo de coisa é muito difícil. Não, assim, tem, já vi. Eu tinha um cliente que ele principalmente o de contas, né? Então ele falava assim, olha, eu não sei se eu paguei, então ele começava a mandar um monte de boleto, um monte de coisa. E aí eu ficava assim, meu pai eterno, são 10 horas da noite. Então eu pegava, falava assim, não, eu vou verificar tudo direitinho amanhã, já te falo no primeiro horário. Então, assim, eu me colocava no lugar dele, porque, principalmente conta, quando envolve dinheiro, você fica meio assim, você não sabe se você já pagou, sabe? Surge coisas que ele era bem doidinho. E Desorganizado, uma pessoa é desorganizada. muito. Então ele ia mandando coisas que eu já tinha pago, que ele já tinha me mandado. Então, no outro dia, eu acordava um pouquinho mais cedo, só para dar uma conferida.
e falava assim, não, isso já foi, já foi, já foi, já foi, então tá tudo certo. Falava assim, olha, fulano, já tá tudo certo, não se preocupa, tá tudo pago, e é isso. Assim, eu tenho uma flexibilidade de me colocar muito no lugar do outro. Então, eu falo assim, eu gostaria que uma Uhum. pessoa tivesse essa sensibilidade comigo. Então, eu tenho com as outras pessoas. Então, se ele começa a mandar um monte de coisa, Uhum. fala assim, calma, eu vou ver no primeiro horário, já te falo. Ou se eu consigo ver no celular e isso não vai me matar, eu falo assim, olha, tipo, foi feito, tá tudo certo. Uhum. Ou se ele fala assim, nossa, a reunião de amanhã tá tudo certo? Eu falei assim, já te mandei no seu e-mail, tá tudo certo, tá tudo alinhado, olha lá e pronto. Eu acho que não me custa Uhum. responder. Agora, se começar a ser muito recorrente, tipo, 10 horas da Sim. noite, meia-noite, mandar mensagem procurando, fala assim, não, No fim de calma, a gente semana, né? assim, a gente acordou uma coisa, então vamos honrar isso, tá tudo certo. Eu sempre te passo no e-mail, eu sempre te passo um dia antes no WhatsApp para você ter noção e tudo mais. Então, eu acho que você tem que ser flexível e se você vê que tá ficando muito abuso, então você dá aquela conversada. Eu Claro. acho que tudo com jeitinho dá certo, a pessoa entende, então não tem por que desesperar também. Então esse é um exemplo de umas situações curiosas, né? Que Uhum, envolvem a profissão de secretária, mas que atua remotamente, né? Tendo vários clientes, né? Vários gestores de segmentos distintos, né? Dentista, médico. E quais são os profissionais que mais buscam? Tu percebe que mais buscam essa secretária? É profissional liberal? É quem tem muita agenda? É profissional que é muito jovem, que não tem escritório fixo, né? Qual é a característica desse profissional que busca uma secretária remoto, Rafaela? Eu lido muito com advogados que ainda não têm o seu escritório, então usa algumas salas da UAB aqui em São Paulo para atender os clientes. Então, eles falam, conversam com o cliente no primeiro momento, já me passa, fala assim, olha, eu vou te passar para minha secretária, ela vai alinhar com você os documentos X que você precisa levar para a gente dar uma olhada e tudo mais. Então, o primeiro momento, ele conversa com o cliente, já passa a bola para mim, e aí eu vou alinhando. Uhum. Então, como Sim. eu já tenho experiência, eu já trabalhei em dois escritórios de advocacia, então eu já sei como que é a Uhum. dinâmica. Então, para mim, é assim, papum. Então, eu já sei o que, que Uhum. precisa, o que não precisa. Fala assim, olha, tá esse o Aqueles endereço. documentos que necessitam aquelas Sim, informações. fala assim, um divórcio, pelo um exemplo. Fala, olha, Sim. os bens que vocês têm, se você que está entrando, eu acho que seria melhor você conversar com ele no primeiro momento, ver o que, que você quer, se é isso mesmo. Uhum. Leva X documentos, sabe? Faz uma listinha de todas as perguntas que você tem, que você quer saber, pra na hora, sabe, fluir, para o cliente e o advogado não ficar lá, Uhum. né? Então eu Sim, falo assim, sim, faz sim. uma listinha, tira para tirar todas as suas dúvidas, porque ele está ali para isso. E tem dado super certo, principalmente a agenda, no começo dessa carreira do advogado, de captar cliente, de fidelizar os clientes, é super Sim. importante. Então, ele já passa a bola, já É vou. uma sinergia, né, da secretária, Sim, mesmo ela remotamente, mesmo sendo uma forma distinta de trabalho, mas é uma sinergia dela com o gestor, com o executivo, sim, e que é um foi o que eu falei cliente, no né, que começo. ela é um cliente dela. Foi o que eu falei no começo. É o igual, só que diferente. Você continua dando suporte para ele, você continua Claro. facilitando a vida dele, deixando tudo clean, o mais perfeito possível, para que ele consiga Levantando a bola para ele cortar e fazer o saque, o ponto, fazer aquele gol. o gol. Fechar um Então, cliente novo ou manter um sim, cliente. sim, porque você trabalhando no escritório, quando o seu chefe chega e fala assim, olha, eu fechei aquele contrato importante que há 2 meses eu estava tentando e é isso. Você fica feliz, você Aham. fala assim, ai, mais lucro para a empresa e é isso, eu estou crescendo com ele. E tipo, no secretariado remoto é a mesma coisa. Cliente Sim. fecha com o seu cliente, você fala assim, eu contribuí para isso. Então, a vitória, a Uhum, alegria é uhum. sua também. Porque você Claro, claro.
tá prestando um serviço de qualidade, deu tudo certo. Então, assim, pelo menos eu fico muito feliz, falo assim, parabéns, vamos que vamos, e é isso aí. Próximo, Que próximo e legal, próximo. aquele ânimo de equipe, né? Como se tem Sim, nas empresas, né? Como a gente tem sim. nas empresas de todo mundo estar numa toada só, num grupo só, com um Sim, objetivo comum. porque no começo, todo começo é sempre muito difícil, né? Então, se você tem alguém ali para te ajudar, para falar assim, não, não desiste, vamos aí que vamos, tá certo, no próximo dá certo. Então, Sim, se torna um pouco mais leve, né? Se torna um pouco mais fácil de lidar com algumas situações. sim. É muito bacana essa tua experiência falando justamente sobre essa situação que envolve o profissional, né? Então, esse teu cliente, que é o teu gestor, né? Que é o teu, quem tu assessora, que tu faz essa caminhada. Então é bem Sim. interessante começar a perceber como ele precisa dessa secretária de uma forma remota. Agora eu vou te perguntar uma curiosidade que eu tenho agora bem particular, já que tu é secretária remota. Tem algum caso de algum cliente, de algum assessorado teu, que tu nunca conheceu ele pessoalmente? Tem, só pelo vídeo. Só por É, WhatsApp, só vídeo, por telefone, WhatsApp, e-mail? vídeo de chamada, telefone, Isso e-mail. existe? Existe. Fala assim, olha, tem cliente que prefere não aparecer, não gosta desse contato, assim. Então eu deixo o mais fácil possível. Eu falo assim, não, a gente pode fazer uma reunião por videochamada, sabe, se conhecer, conversar. Então, Claro. qualquer coisa. Eu tenho cliente, pelo menos, que é assim, não tem tempo, digamos assim, para ir me Sim, claro. encontrar, para Sim. conversar, sentar e conversar. Então, é muito bem digital. Então, a gente alinha Uhum. tudo uma vez por semana, por vídeo. Fala assim, olha, deu isso, esse resultado, dá para fazer isso, dá para melhorar, dá para mudar. Então, essa comunicação por vídeo, pelo menos, é muito importante. Facilita muito a vida dele, a minha vida também, porque às vezes ele pode morar lá no interior de São Paulo e eu moro aqui na capital, e aí você fica assim, como que eu vou me Claro, deslocar? Né? Então, claro, tem claro, claro. casos, sim, que eu nunca vi o cliente, nunca nem apertei a mão dele. Porque é interessante, né? Tu é secretária, tu é formada em secretariado executivo, e tu lida com pessoas e tem vários clientes, e ao mesmo tempo teu gestor tu nunca viu, né? Pessoalmente. Mas tu trabalha com ele todo dia, tá mandando Sim. mensagem para ele todo dia, muitos documentos, muitas informações, tá lidando com os clientes dele, mas é remoto. É interessante, né? Ah, é legal, porque a tecnologia, né, permite isso. Então, eu postei no meu Instagram um texto ontem, hoje de manhã, né, na verdade, Aham. que Qual fala que é o assim, teu Instagram aqui para todo mundo ficar Rafaela sabendo? Gomes Fala aí. Executiva. Tá, ok. Tá? Então deem uma Boa. olhadinha lá, tem sempre várias dicas, sempre posto coisas bem legais para vocês, para ajudar, né? Tirar a Sim, curiosidade de quem claro. quer começar nesse ramo. Tem muita coisa legal para E, passar. e tu E percebe que a mulher gestora, a advogada, a dentista, a arquiteta, a engenheira, ela consegue trabalhar com essa ideia de ter uma secretária remota ou é mais ainda o homem ter uma secretária remota? eu acho que mulher é muito mais fácil, É? principalmente mulher de mulher para mulher. Então, é, é, acho muito mais fácil de conversar, de lidar. É, a mulher tem procurado bastante, mas eu tenho um ou outro cliente homem, mas a mulher, ela tá dominando o mundo literalmente. Sim, não, a gente concorda, né? Na Uhum. verdade, eu sempre brinco com as minhas alunas, o estranho é ver um professor de secretariado, né, dando aula da cadeira específica do curso ser homem, né? Porque tradicionalmente é uma mulher. Sim. Mas hoje em Ah, dia as não, mas eu mulheres estão em tive, todos os quando eu segmentos. fazia faculdade, eu tive acho que uns dois professores homens. Um dava aula de marketing. Nossa, que ele Ah, botava a gente
pra, assim, pra quebrar, destruir a gente. Era Aham. trabalho, seminário, eu falava assim, vamos, acabava um, começava outro. Eu acho que eu tive aula com ele os 2 primeiros anos. Eu falava, meu Deus, eu Olha não só. aguento mais você. Mas é muito bom. Não, é legal. É Sim, legal, é legal. Mas quando a gente pensa numa secretária remota, a gente imagina, uma secretária, a gente sempre pensa que a secretária ela vai trabalhar com essa ideia de muitos gestores, né, homens, mas essa relação de a presença da mulher no mercado de trabalho e estar atingindo várias posições é muito interessante. A gente está vendo isso acontecer. A gente até há poucos anos atrás a gente teve uma presidente mulher, né? Então sim, a gente vê a mulher chegando lá muito mais além do que chegava em gerações anteriores. Mas a minha dúvida é em relação a essas relações humanas, né? Então tu nos coloca que é mais fácil trabalhar com uma gestora, uma executiva mulher. Isso é muito interessante. sim. E a procura das mulheres por esse tipo de serviço é mais fácil, assim, eu acho, né? Porque a Claro. maioria dos homens já não tem aquela pegada, assim, não todos, né? Mas alguns já não tem aquela pegada de falar assim, nossa, mas eu não entendo como que funciona, como que você vai conseguir me ajudar com o cliente, sendo que você tá aí na sua casa e eu tô aqui. E a mulher Sim. não, e principalmente, mas os empreendedores homem ou mulher que já fazem essa coisa com a Uhum. internet, já trabalha de casa. Então, eles têm uma mente muito mais aberta, então eles conseguem entender como funciona, então é muito mais fácil alinhar. Mas realmente com mulher A é mais executiva fácil. mulher, ela é mais flexível, Sim, ela é mais aberta ao sim, inusitado, ao novo, como por exemplo, uma secretária remota. sim. Ela É isso? É sim, dessa. a empreendedora, né, a gestora, a Claro, profissional claro. mulher é bem mais Uhum. aberta. Então sempre fala assim, eu procurei o seu trabalho porque eu já ouvi falar, quero saber como funciona. Então, assim, tem aquelas dúvidas, mas não é aquele bicho de sair de cabeça que fala assim, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida e não sei como funciona. Então ela é bem mais aberta e eu dou também abertura, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Fala assim, não, a gente pode fazer, sei lá, uma semana de testes para você sentir como que funciona, como que é. Claro, claro. Se você gosta do meu jeito de trabalhar, se você gosta dessa modalidade, se não. E assim, tipo, você tem que tá aberto, né, para conhecer como que é o seu cliente, se vai dar certo, se não vai. Então você tem que dar várias opções para ele também. Deixar ele à Uhum. vontade para ele ver. Não é só contratar, falar assim, é assim que eu trabalho, pronto, se não gostou, tchau. Claro. Né? Você É uma tem que relação deixar. humana, né? Sim, São novas apesar de relações, ser cada pessoa. apesar de ser digital, é bem humano. Então você tem que ter aquela flexibilidade, aquela coisa de conversar, porque você é um trabalho já remoto, como o próprio nome diz. Então, se você for muito assim certinho andar na Muito fila, quadradinho, né? não Muito. dá certo, não rola. Então você tem que ter aquela dinâmica, sabe? Falar assim, não, dá certo, eu posso fazer, sabe? Testa, vê se você gosta, se você não gosta, você me fala, a gente muda. Se você não tá gostando, você pode procurar outro profissional, não tem problema. Eu indico outra profissional para te ajudar. E assim vai. E E assim vai. Eu acho que é porque, na verdade, cada gestor é diferente, né? Cada executivo muda completamente a rotina da secretária. Então, só que ao mesmo a minha dúvida é nesse sentido de porque tu pode estar lidando com um tradicionalmente, mas no teu caso tu pode estar lidando com 6 ao longo de uma semana, né? E aí o que acontece? Cada pessoa tem uma característica humana distinta e tu tem que estar pronta para esses perfis de executivos, né? E isso é bastante interessante, né? Porque cada cliente, cada momento é uma situação nova, enfim. uhum. Então você tem que tá de mente aberta, entender que você tem dias ruins, então eles também têm. A única diferença é que são eles, né? Então eles podem estar num dia ruim e falar assim, ai, olha, eu tô de saco cheio, eu não quero. Então te responde seco, não te responde, te ignora. Então você tem que ter
a sensibilidade Ser novamente, maleável, né? Ser é, maleável. para Porque tu tá vendo que entender, são várias pessoas com vários momentos, né, sim, Rafaela? sim, e tá aberta a falar assim, não, tudo bem, é o dia dele, é o momento dele, é o jeito dele, né? Tem, tem pessoas que passaram por mim que era assim, super seco, super frio, mas não porque ele estava contratando um serviço. É o jeito dele, a personalidade dele. Tipo, com o É uma tempo, você pessoa mais conversando, contida, não é uma pessoa você tão. vai vendo que é desse jeito e tá tudo bem, tipo, o trabalho fluiu muito bem, mesmo ele sendo assim, eu sendo mais de falar, de perguntar como que tá sendo, que não sei o quê, querendo o feedback. E ele falava, não, tudo bem, Claro. muito bom, tô gostando. Era isso. Então eu falava Ok, assim, tá só bom, isso, ok, ok, é o né? jeito O dele, joinha, só o joinha. mas é o jeito dele. Então vai de você ter a inteligência emocional, de não deixar se abalar pelo jeito que as pessoas respondem, né? E tentar ser o mais humana possível, né? Principalmente nesse mundo que todo mundo tá remoto, então, sabe, faça chamada de vídeo, converse, descontraia, Uhum, dê risada, deixe ele uhum, mais à vontade, sabe? uhum. Ganhe o cliente com o seu jeito. O seu jeito de ser. Claro, Tipo, claro. ele sempre vai falar assim, nossa, tem uma pessoa para te indicar que consegue fazer isso, vou falar com ela. Tipo, mesmo ele não te contratando, fala assim, olha, tudo bem, mas eu acho que não é esse momento. Mas sempre vai te falar pelo jeito, pelo seu jeito de ser, né? Muito interessante, Rafaela. Deixa eu te perguntar, a gente já está se encaminhando, a conversa está muito boa, né? Mas a gente já está se encaminhando para os finalmente, né? Digamos. Hum. E deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos agradecer a todo mundo que está mandando mensagem, né? Gente, Professores lá da escola, alunos, né? Amigos que estão aí, tanto da Rafaela quanto meus, que estão acompanhando. Muito obrigado, né, Rafa? muito obrigada, gente, por estar participando. Meu Imagina. Insta, Rafaela Gomes Executiva, dá uma olhada lá. Meu Boa, vamos olhar, WhatsApp, vamos olhar. meu direct está sempre aberto ali, sempre respondo todo mundo. Não tenha medo e eu tô aqui para ajudar o que vocês Pode mandar precisarem. mensagem para te perguntando alguma coisa? Pode falar para suas alunas me chamarem. Não tem essa de não vou responder, eu respondo todo mundo. Nem que seja uma Bom hora da manhã saber. eu tô respondendo. E muito obrigada, gente. Muito É legal, muito muito legal. legal essa iniciativa que você está tomando, né, de fazer essas lives, porque é, a gente conhece outros departamentos, né, outras formas de ganhar a vida, né, É verdade, é de verdade. atuar como secretária. Você vê que não é só estar na frente do computador, você vê que você pode fazer muito mais coisas do que só atender telefone, do que como dizem, né? Tipo, servir o cafezinho, né? É a velha história do cafezinho, do Uhum. telefone, do Então sorrir você para o cliente. ser educada, falar, ok. É, é. Porque, na E verdade, a profissão é muito antiga. Todas as empresas precisam de secretária, mas a função de remotamente assessorar é uma coisa nova e que deixa muita gente curiosa, né, para saber como é que funciona. Ainda mais numa cidade tão grande quanto São Paulo, né? Então a gente que é Porto Alegre é uma capital, a gente tem toda a infraestrutura necessária na cidade, mas ainda é uma cidade pequena comparado com São Paulo, no sentido de ainda o mercado não está acostumado. São poucas as profissionais que estão atuando remotamente, que estão colocando seus serviços remotos. Então é por isso que eu te agradeço por tu estar compartilhando com a gente a tua experiência. Mas antes de encerrar, deixa eu te perguntar, Rafaela, tem alguma dica que tu queira dar para quem está começando a entrar no mercado de trabalho, uma secretária que está em dúvida como se adequar, como seguir, ou então tu tem algum caso engraçado que envolva a profissão, você secretária, seja remota ou não, mas alguma dica, alguma curiosidade, ou mesmo alguma coisa que tu queira passar. A gente tem 25 segundos para encerrar a live. ai, meu Deus, só isso! Todo começo é muito difícil, então não desista, sabe? Até começar a dar o lucro que você quer. Então,
vá atrás, não desista, estude muito.